Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 589 5 níveis de perfeição e Just no momento seguinte, Fan Xingjian abriu a boca e de repente soltou um rugido feroz que era como os trovões celestiais. Ele enviou fluxos intermináveis de ondas sonoras em todas as direções, destruindo incontáveis trechos de nuvens de chamas e explosões. Então Fan Xingjian respirou fundo e foi como se um buraco negro tivesse aparecido de repente no céu. Os raios ilimitados de luz, correntes de ar e chamas foram instantaneamente atraídos para a boca de Fan Xingjian. O corpo de Fan Xingjian era como um espaço infinito, mas também parecia haver algum tipo de potencial em seu corpo físico que havia sido completamente liberado. Vários poderes no mundo, incluindo forças geomagnéticas, raios das estrelas, luz solar e muitos outros estavam sendo descontroladamente absorvidos pelo corpo de Fan Xingjian, preenchendo cada uma de suas partículas físicas. Toda a energia que havia sido esgotada no Hades Vault foi rapidamente reabastecida. O quarto príncipe disse surpreso, esta condição. Perfeição nos órgãos etéricos. Filipe também tinha um semblante sombrio e disse, isso mesmo. Que velocidade rápida. A condensação dos órgãos etéricos de uma pessoa é o obstáculo mais difícil de superar, exigindo mais tempo e esforço. Inicialmente pensei que ele precisaria levar pelo menos 1 a 2 anos para concluir isso. E pensar que ele conseguiu tão rapidamente. Enquanto conversavam, a estranha condição no corpo de Fan Xingjian desapareceu gradualmente e seu corpo físico se acalmou mais uma vez. Neste momento, Fan Xingjian alcançou uma perfeição em seus órgãos de éter, e a recuperação de sua energia atingiu um grau sem precedentes. Toda a energia que ele esgotou enquanto estava no Hades Vault foi mais uma vez reabastecida à condição de pico. Estando no nível 29 com 5 níveis de perfeição, Fan Xingjian podia sentir uma leve restrição. Era como se não houvesse como ele progredir mais depois de ter alcançado esta etapa. Sua proeza de batalha parecia ter atingido o auge do nível 29, logo abaixo do nível divino. Esse sentimento era muito vago, mas realmente existia. Embora os órgãos de éter não aumentassem diretamente suas proezas de batalha, eles permitiam que suas habilidades de recuperação aumentassem bastante. Parecia não haver necessidade de ele se preocupar com qualquer esgotamento de energia, e agora ele seria capaz de liberar todo o seu poder de forma explosiva em todos os momentos. Tirante, como é para você? Já o completei há muito tempo. Você esqueceu que eu conheço magia negra? Usando magia negra para formar órgãos de éter. Concluí o processo há 10 dias e agora já estou em 4 níveis de perfeição. Tudo bem. No momento seguinte, uma pitada de aura estranha brilhou nos olhos de Fan Xingjian e ele disse, vamos. Sinto que nossa chance está aqui. O que? Antes que o quarto príncipe pudesse reagir, Fan Xingjian já o havia agarrado. Com um bom explosivo, um poder violento fez com que a área dentro de Senli explodisse em um mar de chamas. Sua velocidade atingiu instantaneamente um extremo enquanto disparavam através de lacuna espacial após lacuna espacial em alta velocidade, indo em direção ao centro do Hades Vault. Como Fan Xingjian sentiu que o espaço circundante estava se movendo para trás em alta velocidade, ele não pôde deixar de se surpreender com o quão vasto era o cofre de Hades. Então, ao ver o fluxo crescente do tempo, Fan Xingjian finalmente entendeu algo. Mesmo o Imperador Celestial do Abismo Místico provavelmente é incapaz de criar um mundo tão grande. Deve ser que ele começou há 5.000 anos. Então, com o passar dos 5.000 anos, seria como se várias centenas de milhares ou milhões de anos tivessem se passado no Hades Vault. Foi por isso que agora se expandiu para seu estágio atual em meio a incêndios e explosões sem fim. No início, o tempo pode não ter acelerado tão rápido, mas com o passar de tantos anos, mais e mais partículas físicas foram queimadas. Além disso, houve mudanças constantes tanto na gravidade quanto na massa, fazendo com que o espaço crescesse cada vez mais e o tempo fluísse cada vez mais rápido. Neste momento,
Até mesmo Fan Xingjian estava cheio de admiração pelo projeto profundo que o Imperador Celestial do Abismo Místico havia desenvolvido quando criou o Cofre de Hades. Em outro lugar, no centro do Hades Vault, havia um pedaço de terra puramente preto. O trecho de terra estava sem vida e não havia nenhum sinal de vitalidade, nem qualquer criatura viva ou planta podia ser vista. Era como um meteoro vindo de além dos céus. Se alguém olhasse mais de perto, seria capaz de perceber que toda a terra tremia e flutuava incessantemente. Não estava em uma forma sólida, em vez disso, estava em um estado gasoso ou de plasma. Embora parecesse um pedaço de terra, era mais como um pedaço de chamas negras. No centro desta terra ardente, o primeiro príncipe estava parado no espaço vazio. A área dentro de Miuli e ao redor dele estava sendo infinitamente engolfada por chamas e explosões. A cada minuto e segundo que passava, parecia que havia inúmeras ondas de fogo e ondas de choque atacando o corpo do primeiro príncipe com um poder que poderia esmagar montanhas e rios, bem como derrubar rios e mares. Ondas de pressão vieram do espaço e pressionaram o corpo do primeiro príncipe, como se quisessem esmagar cada partícula física de seu corpo em pó. Neste momento, quase cada centímetro de pele no corpo do primeiro príncipe estava tentando afastar a pressão que segurava o impacto de montanhas e rios. Era como se ele estivesse apoiando o país inteiro sozinho. Enquanto isso, o Cavaleiro das Trevas havia desaparecido e não estava em lugar nenhum. No entanto, independentemente do tipo de ataques que foram lançados, eles foram incapazes de romper a armadura de osso branco do inferno. Este tesouro final do caminho antigo do inferno parecia simbolizar uma defesa incomparável. Não importa que tipo de ataque atingiu seu corpo, eles foram transformados em fluxos de fogo infernal e absorvidos na armadura divina, mais uma vez aumentando as ondas de lava sulfúrica aura na armadura de osso branco do inferno. Ao mesmo tempo, a vontade marcial do primeiro príncipe jorrou quando ele disse: "Você ainda quer tentar? Rona, eu não esperava que você tivesse recebido o legado das ondas do Imperador Celestial do Abismo Místico. No entanto, mesmo que o Imperador Celestial do Abismo Místico ainda estivesse vivo, ele pode esquecer de romper a minha armadura de osso branco do inferno. Será que você realmente pensa que é ainda mais incrível do que o Imperador Celestial do Abismo Místico?" O jovem chamado Rona sorriu e disse: "George Krieg, a família real Krieg é realmente sem vergonha. Mesmo o Imperador Celestial do Abismo Místico não será capaz de romper essa armadura. Se ele realmente voltasse à vida, o Krieg, a família real, provavelmente será a primeira a prostrar-se e reverenciá-lo. Você disse que eu sou incapaz de romper sua armadura de osso branco do inferno, mas você é capaz de sair do Hades Vault. Com a aceleração do tempo aqui, continuarei a refiná-lo por 8 a 10 anos. Eu não acredito que você será capaz de continuar esperando." Embora a ameaça em seu tom fosse feroz, o jovem de cabelos azuis, que estava escondido entre camadas de nuvens de chamas, olhou para a cena diante dele com um semblante sombrio. "Droga, essa armadura de osso branco do inferno não é poderosa demais?" Tomando emprestado o poder do Hades Vault, continuou a refiná-lo com as chamas e a pressão no centro do Vault. A força destrutiva que é liberada a cada minuto é capaz de quebrar topos de montanhas e rios. No entanto, depois de 20 dias inteiros, ele ainda está perfeitamente bem. Então, pensando em como Fan Xingjian ainda não havia chegado depois de todo esse tempo, a carranca de Rona se aprofundou. "Inicialmente, eu queria trazer os dois para baixo e refiná-los juntos. Eu não esperava que Fan Xingjian não fizesse sua jogada até agora. De todos os tempos, a Senlu Six e a Vensword têm que aparecer agora, e o primeiro príncipe quer pegá-la. Não há como eu apenas assistir enquanto ele faz isso. Se isso continuar, não terei nenhum poder restante para suprimir o Hades Ghost Dragon e obter a Senlu Six e a Vensword." Quando Fan Xingjian trouxe o quarto príncipe junto com ele através das lacunas espaciais, esta foi a cena que ele viu. Então eles olharam para a área abaixo do primeiro príncipe e viram que havia uma piscina profunda formada por chamas negras. Toda a piscina profunda era quase do tamanho da Great Eastern City.
Ao seu redor, havia 9 enormes dragões com chifres de 4 patas, com mais de 1000 metros de comprimento, deitados no chão em chamas. Cada um desses dragões continuou deitado lá como se estivessem mortos. No entanto, não havia sinais de apodrecimento. Cada escama e fio de cabelo faziam parecer que os dragões ainda estavam vivos, como se fossem despertar no momento seguinte. Nos pescoços dos enormes dragões, havia um total de 9 enormes correntes que conduziam à piscina profunda. Na piscina escura como breu, as 9 correntes grossas foram puxadas bem retas, então elas tremeram e tremeram incessantemente. Era como se houvesse algo lutando selvagemente na piscina profunda. A piscina profunda, os 9 dragões enormes, as correntes grossas e as ondulações infinitas na piscina profunda. Essas foram as visões que Fan Xingjian viu. Simultaneamente, o quarto príncipe apontou para a piscina profunda e disse: está dentro. Posso sentir que a Senlu Cixeavensuor está na piscina profunda. No momento em que o quarto príncipe terminou de dizer isso, as correntes se dobraram abruptamente e a água da piscina profunda continuou a subir como se algum objeto tremendo fosse sair. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 590. Apreensão. As ondulações da piscina profunda estavam visivelmente ficando cada vez mais fortes. Então, no momento seguinte, uma grande figura vermelha disparou abruptamente, saltando da piscina profunda. Era um peixe estranho que estava todo coberto de escamas vermelhas. O peixe tinha um único chifre na cabeça e um rosto como o de um humano. Seu rosto humano tinha uma aparência muito selvagem, como uma senhora dominada pela ira. Os olhos do peixe brilhavam com uma luz vermelha escarlate. O enorme peixe com cabeça humana era tão grande quanto um porta-aviões e, no momento em que sua enorme cabeça saiu da água, o peixe soltou um rugido alto. Seu poder avassalador o elevava cada vez mais alto, fazendo parecer que ele sairia da piscina profunda e voaria para o céu. No entanto, as 9 correntes foram perfuradas em seu corpo e todas foram esticadas quando o peixe voou para o ponto mais alto. Estrondos altos soaram, fazendo com que alguém se preocupasse se aquelas correntes fossem quebrar a qualquer momento. Sentindo que seu corpo estava descendo lentamente, o peixe de cabeça humana abriu a boca e soltou um uivo furioso como se fosse incapaz de aceitar essa situação. O peixe mostrou uma língua podre e maltratada de sua boca enorme. Em sua língua revestida, um enorme caixão preto havia afundado na carne, perfurado e contido por inúmeras granulações. Era como se alguém tivesse embutido esse caixão na língua do peixe com cabeça humana. A Senlu Cixeavensuor está lá. O testamento do quarto príncipe foi enviado para Fan Xingjian e Felipe na velocidade da luz, e os dois fizeram seus movimentos ao mesmo tempo. Sob a orientação de sua inspiração repentina, Fan Xingjian se moveu e parou repetidamente até chegar à parte mais profunda do Hades Vault. Era verdade que eles haviam chegado no momento perfeito. Não apenas o primeiro príncipe e o jovem misterioso, Rona, estavam envolvidos em uma luta intensa, mas o peixe com cabeça humana acabara de saltar da piscina negra e profunda. Ele rugia furiosamente, revelando o caixão preto que estava em sua língua. Pelo menos, neste momento atual, nem o primeiro príncipe nem Rona poderiam poupar esforços para prender a Senlu Cixeavensuor. Nesse momento que durou menos de um segundo, foi uma rara oportunidade para Fan Xingjian e os outros. Diante dessa rara oportunidade, as vontades marciais de Fan Xingjian e Felipe se uniram, e sua troca foi concluída na velocidade da luz quando eles agiram imediatamente. Em um instante, um feixe de luz branca se estendeu do corpo do quarto príncipe, abrangendo todo o corpo do peixe com cabeça humana. Felipe segurou o corpo do peixe e forçou sua boca a se abrir. No entanto, quase ao mesmo tempo em que entrou em contato com o corpo do peixe com cabeça humana, Felipe sentiu ondas de uma força incrivelmente grande sendo liberadas de seu corpo. Ele sentiu que não estava suprimindo uma criatura viva, mas sim um terremoto de magnitude 10. Com apenas 30% de seus poderes disponíveis em seu clone, ele já atingiu seu limite para suprimir o peixe por apenas alguns segundos.
Que tipo de monstro é esse? No entanto, esses poucos segundos foram considerados muito para Fan Xingjian. Menos de 1 milésimo segundo depois, Fan Xingjian já havia aparecido na língua do peixe com cabeça humana, parado diante do caixão preto. Perfurando para frente com o dedo da espada, ele enviou fluxos de luz e sombras sonhadoras. A espada do vazio infiltrante, ondulações da espada Lin tipo Switch e espada conquistadora foram unidas como uma, e uma miríade de sombras de espadas envolvia todo o caixão preto. No momento seguinte, ondas de sangue preto fedorento explodiram. Fan Xingjian fez Girante guardar o caixão preto nos portões do Netherworld, e ele desapareceu completamente de vista. Fan Xingjian rapidamente recuou e saiu da boca do peixe com cabeça humana, voltando à sua posição original. Tudo aconteceu em apenas um instante, desde quando o peixe com cabeça humana saltou da piscina profunda até o momento em que Fan Xingjian e Felipe rapidamente uniram forças para agarrar o caixão preto. Todo o processo acabou rápido demais. Embora parecesse muito simples, tanto Fan Xingjian quanto Felipe haviam liberado todo o seu poder simultaneamente e conseguiram colocar as mãos no caixão preto durante esta rara oportunidade. Assim que Fan Xingjian retornou à sua posição original, ondas de intenção de matar que abalaram o mundo varreram em sua direção. Eles deram a sensação de que o mundo inteiro e todas as criaturas vivas nele o queriam morto. Que queria matá-lo. O primeiro príncipe e o jovem, Rona, se comunicaram através de suas vontades marciais na velocidade do relâmpago. O primeiro príncipe disse: "Vamos deixar os assuntos entre nós para mais tarde. Vamos matar Fan Xingjian e aprender a Senlu Sixeavensuor antes de lutarmos entre nós." O jovem, Rona, tinha uma expressão selvagem ao responder: "Tudo bem. Fan Xingjian. Vou rasgá-lo em pedaços." No mesmo momento em que os dois terminaram de comunicar seus pensamentos na velocidade da luz e estavam prestes a agir, os 9 dragões enormes que estavam deitados no chão em chamas lentamente abriram os olhos. Enquanto isso, o peixe de rosto humano, que estava contido pelas correntes, continuou soltando gritos agonizantes e que abalaram o mundo devido ao ferimento que havia sido infligido em sua língua. O peixe emitiu um poder violento que agitou a piscina profunda, surgindo ondas de tsunamis de várias centenas de metros de altura. Esticadas, as 9 correntes rangiam continuamente, parecendo que iriam quebrar a qualquer momento. No entanto, com o caixão sendo retirado, a ferida na língua do peixe de rosto humano cresceu cada vez mais, e ondas de sangue preto e fedorento espirraram em todas as direções como uma tempestade. Enquanto o sangue negro se espalhava pelos 9 enormes dragões que inicialmente pareciam estar em sono profundo, os dragões lentamente começaram a se mover. Havia um brilho crescente em seus olhos abertos, e era como se eles realmente fossem despertar a qualquer momento. "Vamos lá." Quase no mesmo instante em que a Fan Xingjian pegou o caixão, ele voltou para o lado do quarto príncipe e o agarrou pelo ombro, preparando-se para sair. No entanto, quando ele deu um passo à frente, vibrando o espaço vazio e disparando a uma distância de 100 li, todo o espaço começou a virar, caótico e distorcido. Ondas de vontade, que pareciam querer obliterar o Yin e o Yang, distorcer a retidão e o mal e derrubar o que era certo e errado, dispararam em direção aos cérebros de Fan Xingjian e do quarto príncipe. Era como se eles quisessem misturar completamente suas consciências e mudar seus personagens. Ao mesmo tempo, o espaço ao redor se transformou em uma espiral, prendendo os dois no espaço vazio. Este foi o movimento final do caminho antigo do inferno, reversão do mundo mortal. No mesmo momento em que o primeiro príncipe fez sua jogada, Rona, o jovem misterioso que herdou o legado das ondas do Imperador Celestial do Abismo Místico e se originou de um dos 7 grandes clãs que permaneceram em reclusão por 200 anos, fez sua jogada. Também, sob seu controle, as incontáveis nuvens de chamas no céu vieram pressionando, jorrando na reversão do mundo mortal do primeiro príncipe. A luz vermelha carmesim enchia cada espiral, e a violenta e alta temperatura parecia querer queimar tudo em pedacinhos. Fluxos de dragões de fogo envolveram Fan Xingjian completamente,
e a alta temperatura de várias centenas de milhares de graus aqueceu o ar em um estado de plasma viscoso. A área dentro do espaço espiral parecia ter se tornado uma terra de morte. Fang Xingjian, entregue a Senlu se quiser abençoar e pouparei sua vida. Simultaneamente, do outro lado da piscina profunda, as estranhas ocorrências ainda aconteciam. À medida que os dragões fantasmas de Hades despertavam por um, todos eles olhavam para o peixe de rosto humano que ainda lutava e saltava sobre a piscina profunda. Então, no momento seguinte, todos os 9 dragões dispararam em direção ao peixe com rosto humano ao mesmo tempo. O rosto de peixe com rosto humano imediatamente revelou um olhar assustado. Ainda estava pensando em escapar quando uma enorme garra de dragão desceu, esmagando seu rosto e arrancando um grande pedaço de sua carne. Sangue negro se espalhou em todas as direções, e o fedor fétido abrangeu uma área de quase 100 li, deixando os 9 Hades Ghost Dragons ainda mais loucos. Eles eram como vampiros que ansiavam por sangue fresco, mordendo e rasgando o peixe com rosto humano. Com a chuva de sangue e os gritos cada vez mais fracos do peixe de rosto humano, até o último pedaço de sua cauda foi engolido por um dos dragões fantasma de Hades no final. Todo peixe com rosto humano, do tamanho de um porta-aviões, foi completamente dilacerado. Depois de engolir o peixe de rosto humano, os Hades Ghost Dragons pareciam inchar. Eles exalavam uma luz fraca, parecendo como se tivessem realmente se tornado vivos. Então todos os 9 dragões fantasmas de Hades voltaram seus olhares para Fang Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 591. Retaliação com toda a proeza da reversão do mundo mortal do primeiro príncipe, o controle do misterioso jovem Rona sobre o Hades Vault e os olhares dos 9 Hades Ghost Dragons que realmente despertaram. Parecia que este momento era a situação mais perigosa para o grupo de Fang Xingjian. Nesse momento, Philippe e Fang Xingjian haviam liberado seus verdadeiros poderes que poderiam colocá-los no topo do mundo. George, faz muito tempo desde que lutamos. Deixe-me ver o quanto você progrediu nos últimos anos. Uma figura envolta em luz branca saiu lentamente do corpo do quarto príncipe. Sua vontade marcial aparentemente física varreu o espaço. Era como se pudesse achatar todas as formas de ataques. Acompanhada pela verdadeira aparência de Philippe, a luz branca sem fim abrangeu uma grande parte do céu, e a profundidade da espada longa da verdade universal foi totalmente liberada. Era como se fortes ondas de sentimentos de ser único, bem como de domínio exclusivo sobre o mundo imortal, tivessem descido dos céus. No início, havia apenas um ponto, mas o ponto rapidamente se expandiu em um espaço esférico. Todas as chamas, explosões, altas temperaturas, espirais de distorções foram completamente rejeitadas. As chamas foram extintas e o espaço nivelado. Sob a espada longa da verdade universal, tudo parecia ter retornado aos seus estados iniciais, mais uma vez sob o domínio do Deus da verdade universal. Velho, até você se atreve a ir contra mim? O semblante do primeiro príncipe mudou, como se há muito esperasse a aparição de Philippe. Naquele momento, ele executou outro inferno derrubado, enviando ferozmente contra Philippe com um poder que poderia causar o colapso do céu e da terra e o colapso do mundo mortal. Era como se ele quisesse destruir até mesmo o espaço vazio quando abriu um buraco no Hades Vault. George, você não recebeu o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico. Você claramente não é alguém que é favorecido pelo destino, e a Senlu se quiser abençoar não é para você. Será que você está planejando subir contra a vontade do céu? O domínio esférico da espada longa da verdade universal mais uma vez se expandiu, afastando o golpe de palma do inferno invertido. Em meio às explosões que abalaram o mundo, o espaço onde seus ataques se encontraram entrou em um estado de caos e distorção, e todas as partículas físicas começaram a se desintegrar, deixando para trás apenas o calor. Era como se eles tivessem retornado à era antiga do caos primitivo, onde nenhum planeta ainda havia nascido, o mundo ainda não havia aparecido e o universo estava cheio de nada além do vazio. Apesar do fato de que era apenas entre seus clones,
Essa troca entre os dois especialistas de nível divino ainda era extremamente intensa. O primeiro príncipe soltou um bufo frio e sua vontade marcial explodiu, transformando-se em ondas de aura semelhante à lava e se espalhando pelo céu. É apenas uma questão de tempo para eu me tornar o governante do império, aquele que domina todas as criaturas vivas do mundo. O que eu disser fará com que o mundo mude. Eu represento a vontade dos céus e os pensamentos de pessoas. Você está cego pelo pensamento de riquezas, tendo ganância pelos tesouros dos antepassados. No entanto, você ainda está querendo distorcer a vontade dos céus, misturando o que é certo e errado. Acompanhado por uma vontade conjugal infernal, o primeiro príncipe estendeu ambas as mãos simultaneamente, realizando e explodindo o inferno invertido e a reversão do mundo mortal simultaneamente. Era como se ele quisesse enviar o mundo mortal e o inferno ao mesmo tempo, colidindo os dois mundos diferentes e trazendo um grande desastre que poderia destruir o mundo inteiro. Ah, George, você e seu pai são como duas ervilhas em uma vagem. No momento em que você fala, trata-se de derrubar o que é certo e errado e eliminar o bem e o mal. Não é de admirar que você seja tão adequado para antigas artes marciais do caminho do inferno. A vontade marcial de Felipe não deu sinais de recuar, e feixes de espadas de luz brilharam em suas mãos. A espada longa da verdade universal, que era uma técnica de espada básica da espada da verdade universal, foi treinada ao extremo por Felipe. Com um único ataque de espada, muitos espaços esféricos preencheram a área que estava a várias centenas de metros antes dele, quase abrangendo cada partícula física no ar. As conexões entre todas as partículas físicas foram quebradas, e era como se o mundo inteiro tivesse voltado ao estado em que o universo acabara de nascer. Era difícil ocorrer qualquer mudança física e todos os ataques se tornaram ineficazes. Mesmo que Felipe tenha conseguido suprimir temporariamente o primeiro príncipe, o jovem, Rona, não cedeu. Ele continuou a controlar os poderes do Advalt, trazendo uma miríade de dragões de fogo que foram esmagados em direção a Fan Xingjian. Em um raio de 1000 li, o mar de chamas no Advalt começou a fervilhar e cercar Fan Xingjian como se ele fosse um buraco negro, querendo acabar completamente com sua existência. Agora, Ron era como o lendário deus do sol, com as chamas abrasadoras de camadas de espaço distorcido ao seu redor, protegendo a ele e a jovem. Simultaneamente, era como se ele estivesse controlando todas as chamas do mundo, querendo queimar Fan Xingjian até a morte. Fan Xingjian, a sem-luz se quiser a Vesuor não é algo que você possa sonhar em ter. Entrega imediatamente e posso deixá-lo ir. Oh! No momento em que o jovem, Rona, reagiu, Fan Xingjian já havia aparecido atrás dele com uma armadura do deus da batalha envolvente do mundo dourada escura envolvendo todo o seu corpo, e ele estava exalando ondas de vontade dourada. Tirante havia concluído a fusão com Fan Xingjian. Os poderes, que ele obteve depois de engolir os corpos de dois guerreiros de impressões mágicas de nível divino e atingir 4 níveis de perfeição, estavam sendo transmitidos para Fan Xingjian através de ondas que eram tão vastas e poderosas quanto as montanhas e os mares. Os poderes explosivos de mais de 2 bilhões de partículas físicas de seus corpos foram liberados simultaneamente, produzindo uma luz penetrante que poderia queimar e cegar os olhos de qualquer um. As auras de mais de 10.000 sementes especiais subiram, fazendo com que o espaço circundante se distorcesse conforme Fan Xingjian se movia. É assim mesmo. No momento seguinte, uma palmeira enorme e rústica trazendo consigo um poder infinito rasgou as chamas e pressionou a cabeça da jovem Rona. A visão de Rona de repente escureceu, e os poderes violentos pressionaram todo o seu corpo. Foi como se o céu tivesse desabado. Então Fan Xingjian empurrou abruptamente com a outra mão, e um poder que parecia querer perfurar os céus foi liberado de forma explosiva. Trazendo as intenções da espada de Infiltrating Void, Light Switch e Al Conquering. Naquele instante, luz e sombra pareciam se misturar. Após o impacto de inúmeras forças de espada, elas rasgaram as camadas de chamas e perfuraram a lateral da cintura do jovem Rona, destruindo seus 2 rins.
Rona revelou uma expressão de intensa dor e fúria. Ele então reuniu uma quantidade infinita de chamas nas palmas das mãos. Era como se dois sóis tivessem subido acima de suas mãos, liberando intermináveis raios estelares, bem como trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre, e então se chocando ferozmente contra Fan Xingjian. O poder desse impacto foi como se um cometa tivesse atingido o mundo e o sol tivesse caído e queimado as terras. Era como se a vontade da humanidade pudesse ser completamente vaporizada. O impacto fez Fan Xingjian, que estava coberto por uma armadura dourada, voar, aparentemente como se fosse derreter nas altas temperaturas. No entanto, antes mesmo de chegar um milésimo de segundo, Fan Xingjian desapareceu em meio aos dois pequenos sóis com seus raios de luz e altas temperaturas que pareciam ser capazes de abranger tudo. Sua enorme palma se estendeu em meio ao calor escaldante e aos raios de luz, mais uma vez agarrando a cabeça do jovem. Então, apertando seus 5 dedos juntos, os dedos de Fan Xingjian exalavam uma luz de espada sem fim, abrangendo a ponta da espada negra formada pela intenção da espada da evolução celestial. Eles eram como 5 espadas voadoras incomparáveis, realizando a espada Rebirth, espada Infiltrating Void, espada All Conquering, ondulações de espada Elite Pursuit e espada instantânea, respectivamente. Naquela palma, todos os 5 ataques de espada foram desencadeados simultaneamente, esmagando o cérebro da jovem Rona e transformando-o em névoa de sangue que se espalhou. Uma série de ataques ocorreu naquele curto instante, e a jovem ao lado deles que soltou um grito de espanto. As auras de mais de 800 fluxos de sementes especiais em todo o corpo dela subiram, e era como se cada fluxo de aura tivesse se formado em uma pequena figura. Os fluxos de aura assumiram a aparência de todos os tipos de deuses, desencadeando seus socos e atacando Fan Xingjian. O clã de onde Rona veio consistia em descendentes de um dos 8 fundadores de nível divino do Império, o Dignitário de Tiamen. Esta técnica era a técnica final do Dignitário de Tiamen, o Céu Central. Formar um país a partir de si mesmo, criar deuses a partir da força. Era uma técnica marcial aterrorizante onde se podia forjar seus corpos nos lendários céus, o país dos deuses onde inúmeros deuses celestiais estavam reunidos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 592. Perseguir e matar. Diante dessa estranha técnica marcial, o olhar de Fan Xingjian brilhou um pouco. No entanto, embora essa técnica marcial fosse um golpe de engenho, o cultivo da senhora era muito fraco. Ela nem era uma semideusa. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram e parecia haver luz de espada brilhando no espaço vazio. Apenas esse leve brilho de Fan Xingjian estava fazendo a jovem tremer ferozmente, dissipando completamente todos os poderes de seu corpo. Os 800 deuses celestiais, que apareceram antes, se desintegraram instantaneamente. Ela nem foi capaz de invocar uma pitada de proeza de batalha. No entanto, assim que a jovem perdeu suas proezas de batalha, os 9 Hades Ghost Dragons o cercaram com os sons de correntes tilintando. Intruso, quem é você? Devolva a espada dos 6 céus para nós. Essa espada dos 6 céus pertence a nós 9 irmãos. Droga, como você ousa roubá-la? Eu vou te comer. Ondas de poderosa vontade marcial continuaram a emergir dos 9 Hades Ghost Dragons. Era inesperado que eles realmente possuíssem consciência e pudessem se comunicar. No entanto, sua escolha de palavras parecia infantil e ingênua, dando a sensação de que não eram muito inteligentes. Neste momento, o jovem Rona já havia começado a regenerar seu cérebro, e os ferimentos em seu corpo físico pareciam que iriam se recuperar a qualquer momento. Vendo que os 9 Hades Ghost Dragons estavam atacando, os olhos de Fan Xingjian se estreitaram e ele balançou uma de suas mãos, enviando 4 feixes de luz brilhantes subindo para o céu. Formação de espada de erradicação celestial. À medida que os 4 feixes de luz varreram em direção aos dragões fantasmas de Hades, uma intenção de matar sem fim mergulhou dos céus, e a espada fria que lhes preencheu todo o espaço. Vazio infiltrante.
espada sem luz, conquistadora, instantânea. Cada uma dessas 4 espadas assumiu as 4 posições no norte, sul, leste e oeste, respectivamente, cercando completamente os dragões fantasma de Hades. Essas 4 espadas curtas ativaram cada uma a espada do vazio infiltrante, ondulações da espada Link tipo Switch, espada conquistadora e a espada instantânea. Então eles foram para a morte em sua formação. Neste momento, era como se houvesse 4 Fanching Giants, que não estavam equipados com nenhuma armadura, realizando técnicas de espada na formação da espada ao mesmo tempo. Quão surpreendente seria a proeza desencadeada! A espada fria que parecia que iria destruir o espaço vazio e acabar com o mundo mortal. Força de espada invisível, ondulações de espada e marcas de espada varreram cada centímetro do espaço vazio, parecendo que queriam matar todas as criaturas vivas do mundo. Cada um desses 9 Hades Ghost Dragons tinha 1000 metros de comprimento, com força física que podia mover montanhas e virar mares. Cada um deles estava equipado com o poder de um semideus que alcançou 5 níveis de perfeição. Eles poderiam ser ditos para as existências que estavam no auge daqueles abaixo do nível divino, nutridas pela absorção de todos os tipos de energias infinitamente ao longo dos incontáveis anos depois de serem especialmente deixadas para trás pelo Imperador Celestial do Abismo Místico nas profundezas do Hades Vault. Todos os dragões tinham o potencial de subir ao nível divino. No entanto, eles permaneceram no Hades Vault e, portanto, não conseguiram subir ao nível divino. Uma vez que eles deixaram o Hades Vault, pode não demorar muito para que eles subam ao nível divino. Além disso, havia diferenças drásticas entre aqueles com 5 níveis de perfeição. Em comparação com Fan Xingjian, que tinha mais de 10.000 sementes especiais, as 5 espadas matadoras de deuses e a formação da espada de erradicação celestial, os dragões eram muito diferentes. Agora, na formação da espada, a luz da espada estava piscando e fervendo, como se a área tivesse se transformado em um oceano de espadas. Os 9 Hades Ghost Dragons soltaram uivos ensurdecedores quando sua carne e sangue foram espalhados. Eles continuaram a ser dilacerados, esmagados e cortados por várias marcas de espada, forças de espada e ondulações de espada. Era como se fossem 9 galinhas passando por um moedor de carne. Eles foram completamente suprimidos pela formação da espada de erradicação celestial. Depois de usar a formação de espada de erradicação celestial para suprimir os 9 dragões fantasma de Hades, Fan Xingjian estava prestes a agarrar o jovem Ronan e matá-lo quando percebeu que Ronan havia desaparecido repentinamente. Era como se Ronan tivesse se integrado ao Hades Vault e desaparecido completamente. Fan Xingjian então quis agarrar a jovem quando percebeu que ela havia desaparecido também. Fan Xingjian, você realmente é um gênio incomparável nas artes da espada. Se não fosse pelo fato de estarmos no Hades Vault, eu provavelmente teria sido morto por você. No entanto, como estamos no Hades Vault, isso é o seu infortúnio. Deixe-me dizer, seria inútil, mesmo se você entregasse a Senluz se quiser a Avensuor agora. A vontade da jovem Rona, cheia de vingança, crueldade e intenção de matar, continuou a ressoar pelo mundo. Não só vou pegar de volta Senluz se quiser a Sword, mas também vou roubar seu talento nas artes da espada e absorver sua essência de sangue. Com seus poderes, poderei atingir o nível divino quando eu sair. Além do tesouro do Imperador Celestial do Abismo Místico, não demorará muito para que eu me torne o mais forte entre os da geração mais jovem e possivelmente até o mais forte de todo o Império. Você só vai ser meu trampolim. Degrau. Entendeu? No momento seguinte, nuvens de chamas sem fim se espalharam e o corpo de Fan Xingjian afundou abruptamente enquanto ondas de gravidade pressionavam seu corpo continuamente, como se quisessem rasgar seu corpo em pequenos pedaços. Todos os tipos de chamas e raios, calor das altas temperaturas e explosões surgiram de todas as direções. Nesse momento, era como se Fan Xingjian tivesse se tornado inimigo do mundo inteiro. Fan Xingjian deu alguns saltos consecutivos, passando por uma distância de várias centenas de quilômetros. No entanto,
Ele ainda não conseguiu se livrar desses ataques que vinham de todas as partes do mundo. Simultaneamente, sua percepção celestial foi desencadeada ao extremo, e sua vontade marcial continuou varrendo em todas as direções. No entanto, ele ainda não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Rony da jovem. Era como se eles tivessem realmente se tornado parte do mundo, parte do Hades Vault. No coração de Fan Xingjian, sinais de alerta soavam continuamente, e os sentidos da inspiração súbita lhe diziam que algo extremamente perigoso parecia estar ocorrendo em breve. Portanto, ele não parou e, em vez disso, recuou para as lacunas espaciais com um flash. Ele viu que o quarto príncipe estava parado ali, abrindo o caixão e segurando uma espada verde escura com uma forma estranha. Os olhos do quarto príncipe estavam brilhando quando ele olhou para o corpo de Fan Xingjian e soltou uma voz extremamente profunda e misteriosa. HMM. Quem é você? A palavra perturbado apareceu na mente de Fan Xingjian. De repente, ele lembrou que a Senlu Six Eaven Sword era uma arma que o Imperador Celestial do Abismo Místico mantinha constantemente com ele. Como tal, definitivamente conteria os restos de consciência que ele deixou para trás. Considerando que o quarto príncipe não era nem mesmo um especialista em nível divino, como ele poderia ser capaz de afastar o resquício de consciência de uma pessoa tão grande? Claro, esta não era a vontade que havia sido verdadeiramente deixada para trás pelo Imperador Celestial do Abismo Místico. Este era apenas um personagem humano simulado que se formou ao longo dos tempos. Sua origem era uma parte da informação que o Imperador Celestial do Abismo Místico havia deixado nela, tendo constantemente carregado esta arma com ele. O testamento era apenas uma farsa que possuía algumas das memórias do Imperador Celestial do Abismo Místico. Apesar disso, já era muito poderoso. Quase no mesmo instante em que ele percebeu isso, Fan Xingjian já havia tocado um dedo e enviado sua intenção de espada mortal. A intenção da espada da vontade celestial e a intenção de ouro na armadura do deus da batalha engolfadora do mundo simultaneamente. Eles instantaneamente varreram todos os restos de informação que haviam sido deixados para trás no corpo do quarto príncipe. O olhar do quarto príncipe clareou instantaneamente. Xingjian, o que há de errado? Vá rapidamente. Ventos intermináveis, trovões e nuvens de fogo começaram a fervilhar nas lacunas espaciais circundantes. A jovem Rona estava usando os poderes do Hades Vault para começar a atacar Fan Xingjian, que estava escondido nas lacunas espaciais. Fan Xingjian puxou o quarto príncipe e correu em direção a Felipe. Felipe, vamos embora. Instantaneamente, uma miríade de luz de espada disparou do corpo de Felipe em direção ao primeiro príncipe. Então toda sua consciência disparou para o corpo do quarto príncipe. Pensando em sair, o primeiro príncipe soltou uma gargalhada fria e mais uma vez executou o inferno invertido e a reversão do mundo mortal ao mesmo tempo. Fique atrás. A jovem Rona soltou um berro explosivo, e foi como se o mundo estivesse tremendo. Incontáveis nuvens de chamas formavam uma enorme palma que poderia cobrir todo o céu. A palma da mão mergulhou, batendo na direção de Fan Xingjian. Mesmo Fan Xingjian foi incapaz de acelerar instantaneamente e desviar da palma da mão que tinha o tamanho de várias centenas de quilômetros. Com o movimento do dedo da espada, as 4 espadas curtas da formação da espada de erradicação celestial dispararam consecutivamente, bloqueando o primeiro príncipe e a jovem Rona. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.